Nos últimos dias eu comecei a perceber uma quantidade enorme de pessoas falando sobre morar no Paraguai. Gente pedindo residência fiscal, abrindo empresa e mudando de país. Isso despertou minha curiosidade. Então eu resolvi fazer uma coisa: pesquisar. Vendo alguns vídeos, lendo informações, comparando dados e tentando entender por que tanta gente está considerando essa mudança. Descobri que realmente existem alguns fatores que chamam bastante a atenção. Vamos dar uma olhada só. Aqui eu trouxe uma comparação dos pontos mais importantes ali, que todo mundo comenta, de Brasil e Paraguai. Claro que disparado ali tá todo mundo falando de impostos, né? O imposto, a alta carga tributária no Brasil faz com que muita gente desanime. Então a galera quer realmente disparado assim sair, né, se mudar lá pro Paraguai, justamente pela questão tributária. Aqui a gente paga muito imposto. Então ali uma comparação ali, impostos, alta carga tributária no Brasil, baixa carga tributária no Paraguai. Custo de vida alto no Brasil, né? A gente sabe que as coisas estão caras, tudo, mercado, combustível e tal. E no Paraguai tem um custo de vida mais baixo. É claro que falando em locais mais... alguns locais ali mais isolados um pouco, né, um pouco mais distantes dos grandes centros. Burocracia elevada no Brasil em termos de documentação, coisas para burocracia mesmo do sistema, né? E burocracia menor no Paraguai. Empreendedorismo, mercado competitivo no Brasil, muita gente empreendendo, muita competição. No Paraguai tem um ambiente mais favorável para quem quer empreender. Inclusive vi vídeos do pessoal dizendo que é muito mais vantajoso você ir para o Paraguai, se você quiser empreender, do que você empreender no Brasil, até por conta dos impostos e tal. Infraestrutura no Brasil é variada e no Paraguai também está em desenvolvimento. Claro que regiões mais isoladas um pouco ali do Paraguai, que são mais baratos para viver, né, pelo que eu estava pesquisando, você tem uma infraestrutura menor. A infraestrutura ainda está em desenvolvimento. Então existem vias com a pavimentação que não é muito bacana. Eu vi sobre queda de energia, essas coisas assim. Energia cara no Brasil e no Paraguai, a energia é bem mais barata, pelo que eu estava pesquisando também. Os processos lentos ali tem a ver com burocracia, né? No Brasil e no Paraguai tem processos mais rápidos, tributação complexa no Brasil, a gente paga muito imposto de diversas formas ali e tal, você tem que declarar tudo e tal. E no Paraguai, pelo que pesquisei, parece que é mais simples e mais objetivo. Por que então que faz sentido considerar o Paraguai? As vantagens que mais chamam a atenção aí do pessoal, das pessoas que estão se mudando para lá, que estão atraídas pelo Paraguai. Impostos baixos, a carga tributária bem menor para pessoas físicas e empresas. Menos burocracia, processos mais rápidos e menos complicados para abrir empresas e realizar operações. Energia mais barata, uma das tarifas de energia elétrica mais baixas da América do Sul. Ambiente favorável ao empreendedor, vi muita gente falando sobre isso. Incentivos, estabilidade fiscal e menos interferência do governo. Renda em moeda forte, ideal para quem recebe do exterior, né? Dólar, euro, e quer mais poder de compra, porque é claro que lá, você recebendo pela moeda de lá, dependendo de onde você morar, né, você vai ter um gasto alto também, né, dependendo ali da região, se for uma área mais nobre, assim. Só que o que acontece, se você conseguir, por exemplo, você é nômade digital, você tem um negócio digital e você recebe em outra moeda, em dólar e tal, você vai conseguir pagar menos imposto lá, né? Claro, vivendo lá, tendo residência fiscal, né? A parte tributária, né? Você consegue fazer mais coisas com esse dinheiro que você vai receber, é óbvio, porque aí você está recebendo uma moeda que é muito mais forte, entende? Às vezes você também trabalha na área de tecnologia, para alguma empresa lá de fora, você consegue viver bem melhor. Custo de vida menor, justamente por isso que você acaba vivendo melhor. Claro que em algumas regiões
que tem uma infraestrutura menor. É isso que eu estava vendo, isso que eu estava pesquisando. Mas o custo de vida em geral é bem menor por conta de impostos, por conta de algumas taxas que você paga menos, bem menos do que no Brasil. Localização estratégica, fácil acesso ao Brasil, Argentina e outros países do Mercosul. É claro que quando a gente fala de mudança de país, você pensar em Europa, Estados Unidos, que a galera, todo mundo visa, né, Estados Unidos até então, é muito mais longe. Pô, às vezes você deixa a sua família no Brasil, tem uma dificuldade de ficar vindo para o Brasil direto. Então o Paraguai ele facilita isso, é muito mais perto, você consegue gastar menos tal, e é muito mais perto para você ver sua família, acessar o Brasil. Em comparação com a Europa, com os Estados Unidos tal, com certeza é muito melhor em relação a isso, né? Planejamento tributário, muitos buscam o Paraguai para pagar menos impostos de forma legal. Aí eu coloquei uma frasinha ali embaixo, né? Não é sobre fugir do Brasil, é sobre escolher onde o seu futuro pode florescer. Para muitas pessoas, o Paraguai é uma oportunidade real. Claro que para pessoas que têm algumas características específicas, né? Um detalhezinho ali do lado, excelente para quem planeja futuro, empreendedores, investidores, nômades digitais, aposentados, pessoas que levam a grana para lá por outro meio, que não precisam exatamente trabalhar em algo lá, entendeu? Arrumar um emprego lá, mas que já tem algum dinheiro, algum investimento, alguma coisa e que planejam fazer essa mudança. Só que quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que a história não era tão simples quanto parecia. Dá uma olhadinha só nesses detalhes. O que você precisa saber antes de ir para o Paraguai? Nem tudo são flores. Claro que toda mudança exige um esforço aí de você analisar algumas situações que não são tão bacanas assim. Elenquei algumas aqui que eu encontrei nessa pesquisa. Mercado de trabalho menor, menos oportunidades em empresas. O mercado ainda é limitado. Claro que, pelo que eu pesquisei, para você trabalhar lá, dependendo de alguma empresa de lá, é um pouco mais difícil. Algumas regiões ali do Paraguai, a maioria, né, o país está em desenvolvimento. Existem algumas regiões que você tem uma quantidade menor de trabalho, é mais difícil, os trabalhos não remuneram tão bem assim, entende? E isso faz com que seja mais difícil você ir dependendo de arrumar um trabalho, entendeu? Por isso que às vezes é melhor para a pessoa que visa empreender ou que já recebe de outra fonte e vai só viver lá. Salários podem ser menores. Em muitas áreas, os salários locais são mais baixos do que no Brasil. Existem algumas regiões lá que não pagam tão bem assim, né? Principalmente se você for de fora, você vai começar do zero. Infraestrutura varia bastante. As diferenças entre regiões são grandes. Nem tudo é como mostram nos vídeos. Claro que pessoas fazem aqueles vídeos rápidos, né? Que a gente vê nas redes aí. E, cara, tem gente que só fala as vantagens, só vai mostrar a parte boa, aí vai fazer videozinho e tal. É interessante você buscar conteúdos mais profundos, onde a pessoa fale realmente das dificuldades da vida, da adaptação, da realidade, e não só daqueles vídeos falando, né, só as vantagens, né. Saúde e educação dependem da região, é aquilo, tudo no Paraguai vai da região onde você vai morar. Se for para a região central é melhor, mas é mais caro. Você vai para uma região mais isolada, onde moradia é mais barata, essas coisas e tal, você tem uma infraestrutura menor, né? Bairros melhores custam mais, é o que a gente acabou de falar. Em áreas mais estruturadas e seguras tem um custo de vida mais alto, né? Adaptação cultural é um novo país, com novos costumes, burocracias e jeito de fazer. É claro que, mesmo que uma mudança para o país não é tão longe assim, mas é outro país, é outra cultura, você vai estar saindo ali do seu país, do seu domicílio, indo para um país desconhecido, onde você não conhece ali a cultura tal, e toda adaptação em um lugar diferente é complicado. Eu acredito que você já tenha mudado de emprego, ou quando você era mais novo, de escola, ou de, cidade. Você sabe que toda adaptação é complicada, né? Idioma pode ser um desafio, claro que sempre uma mudança tem esse problema. Mudança fiscal exige planejamento, erros podem gerar problemas com a receita, claro. Quando a pessoa faz essa mudança, essa escolha de ir para lá, você tem que fazer um planejamento, pegar talvez até uma assessoria para isso, e você ir fazendo essa transição de acordo com o que manda a lei para que dê tudo certo.
Nem sempre é tão simples, nem todo mundo se adapta, nem toda profissão funciona lá, tem esse problema realmente. Tem gente que tem algum tipo de profissão, eu estava vendo sobre isso, que chega lá e não consegue emprego porque não tem empresa daquele perfil, naquela região, porque tem o desenvolvimento, tem toda essa questão que tem que considerar. Claro que se for uma pessoa que não dependa de arrumar um emprego lá, que tem uma renda no meio digital, alguma coisa assim, claro que vai viver bem tranquilo. Nem todo conteúdo mostra a realidade completa, é óbvio, porque muita gente, cara, mostra só o lado bom, até porque às vezes a pessoa tem algum interesse comercial com aquilo, às vezes tu trabalha com algum tipo de assessoria e a pessoa quer divulgar o trabalho, né? Porque é claro que existem coisas boas, só que, você só mostrar coisa boa também não rola, né? E cada caso é um caso. É claro que tem pessoas que têm uma condição de se mudar, vir direto pro Brasil, aí leva a residência fiscal para lá, aí vive lá, realmente ganha em dólar. Então, para essa pessoa vai ser uma beleza, né? Aí eu coloquei alguns detalhes ali embaixo também. E o que quase ninguém comenta sobre o Paraguai. Entenda o contexto antes de tomar essa decisão. Toda decisão, cara, principalmente uma decisão de mudança de vida, assim, mudança de região, de país, você tem que considerar tudo, qualquer coisinha. O que a gente comentou ainda agora, que há interesse comercial. Muitos vídeos e conteúdos positivos são produzidos por pessoas que oferecem serviços de assessoria para a residência, abertura de empresa e planejamento tributário. Isso não significa que as informações estejam erradas. O Paraguai ele tem vantagens. Tem muita coisa que é bem melhor lá, com certeza. Mas significa que existe um interesse comercial envolvido. Mas também não vamos ficar olhando só o lado positivo também. Tem gente que só mostra um mar de rosas, tal, que nem com os Estados Unidos, né? Muita gente faz isso também. Só mostra o lado bom e tal, mas tem um lado ali complicado, tem sempre um detalhe. Nem toda informação é imparcial. Sempre avalie quem produz o conteúdo, quais são as fontes e quais podem ser os objetivos por trás da mensagem. Tem gente que tem interesse comercial e divulga aquilo ali porque está vendendo, porque está realmente querendo... É que nem carro, né? O cara vai lá, divulga. Ou então uma casa. A pessoa vai comprar uma casa em um bairro, você não conhece o bairro, se você não pesquisar a vizinhança, não pesquisar se é tranquilo, se tem algum tipo de perigo por ali por perto, você vai pesquisar tudo. Então é claro que o vendedor ali dessa casa, ele só vai divulgar coisa boa, ele vai dizer, não, aqui é maravilhoso, a localização é top, o sol pega sempre aqui nesse local, é maravilhoso, é muita paz, mas só morando para você saber, né? Pesquise em diferentes fontes e converse com pessoas que realmente vivem lá. A melhor coisa que tem é você saber através de uma pessoa que vive naquele local já há um tempo. A realidade pode ser diferente, cada experiência é única. O que funciona para um perfil pode não funcionar para o seu. É claro que tem aquela questão do perfil da pessoa que se muda. Tem gente que vai para o Paraguai e tem uma renda digital, tem uma renda, tem investimentos lá fora. Essa pessoa vai, com certeza, estar na vantagem, porque ela vai ter um custo de vida menor e também ela vai ter uma tributação menor, se ela fizer tudo certinho, residência, tal, tributário. Fatores como idioma, cultura, distância da família, tem isso também. Muitas vezes a pessoa ganha bem, vai para lá ganhando bem, leva a família toda, vive bem, uma região boa, mas a pessoa que vai para lá, às vezes tem que conseguir um emprego, fica distante da família e às vezes não consegue levar a família porque vai ficar muito caro o custo de vida, né? Área de atuação, objetivos de vida fazem toda a diferença, como que a gente comentou agora. Não existe lugar perfeito, todo país tem pontos positivos e negativos. O Paraguai também tem desafios que nem sempre são mencionados. Muita gente só fala o lado bom, tem os detalhes também, tem que pesquisar. Avalie com equilíbrio, entenda os dois lados da moeda antes de tomar uma decisão tão importante. Uma decisão de mudança de país, cara, é uma decisão importante, porque muitas vezes é um investimento que você faz, coisas que você vende, você muda a sua vida, né? Antes de tomar uma decisão, pesquise diferentes fontes, veja quem produz conteúdo, considere o que pode haver interesse comercial, que a gente estava comentando, tem gente que só mostra o lado bom, que quer vender alguma coisa para você ali, e avalie se essa mudança faz sentido para o seu perfil. Porque às vezes é a sua profissão, a sua família, o seu estilo de vida, pensa direitinho. Então eu percebi uma coisa importante, o Paraguai pode fazer sentido para algumas pessoas, mas talvez não para outras. Esse é o detalhe que quase ninguém comenta.
Então é aquilo, eu acredito que depende muito, depende da situação na qual você vive, depende da sua profissão, depende de como você vai fazer para ir para lá, o que você vai fazer. Eu percebi que, na verdade, não seria você somente fugir do problema, entendeu? Tipo, do local, do país ali. Claro que a gente quer, pô, muito viver bem, viver melhor, pagando menos imposto, tendo uma qualidade melhor de vida, com que a renda, né, a sua renda ali, a sua grana dê mais para mais coisas, para você comprar mais coisas. Só que percebi que o segredo para você conseguir melhorar, né, mesmo, inclusive nessa situação aí do Paraguai, seria uma certa liberdade geográfica. Algum tipo de renda que você tenha que te dê uma liberdade geográfica, que permita que você atue de forma remota, que você consiga investir, não sei. Isso vai fazer com que você consiga realmente viver em outro país, assim, que você pague menos imposto e tal, com certa liberdade, com qualidade de vida, porque você vai morar numa região melhor e também você vai ter um poder aquisitivo maior, porque você vai estar pagando menos impostos, né? É isso. Mas eu pretendo pesquisar mais desse assunto, até porque isso me interessa. Eu acho que, do jeito que as coisas estão no Brasil, seria uma alternativa, né, para muita gente que já está fazendo isso, mas pretendo fazer mais conteúdo sobre isso. E se você conhece alguém que foi para o Paraguai, ou se você mora no Paraguai, ou pretende ir, peço que você comente aqui, dê a sua opinião, o seu ponto de vista também, é muito importante para a gente entender isso aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com quem quiser conhecer um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo ali sobre o Paraguai. Um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.